E o assunto aqui hoje é oleação, que é super utilizada e difundida no Ayurveda, mas eu sinto aí da minha prática que não é tão, como eu vou dizer, bem recebido quando a gente indica, né, uma oleação, principalmente quando ela é externa. E aí hoje eu quis vir falar um pouquinho mais dos benefícios, quando que é indicado, quando que é contraindicado e por que usar os olhos. Então esse é o nosso assunto de hoje. E para quem está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Jéssica e eu trago informações aqui, o conteúdo que possa contribuir com a sua saúde, para que você aplique na prática. Embora o conhecimento seja milenar, a gente consegue adaptar à realidade e eu tô aqui para te ajudar a incluir na vida que você tem hoje do jeitinho que é, né? Incluir alternativas mais saudáveis na sua rotina de vida, nos seus hábitos, etc. E a Ayurveda é sobre isso, né? Não é sobre se adequar a um estilo que se vive lá na Índia, onde ela é amplamente utilizada. É a gente com os nossos recursos aqui, com tudo que é local, da nossa tradição, da vida que a gente tem, ainda assim a gente ter a capacidade de escolher o que é melhor e favorecer a nossa saúde. E é por isso que eu tô aqui. E os olhos também têm um papel fundamental nisso, gente. Por quê? Então, o óleo ou a oleação, que a gente chama, no Ayurveda a gente chama de Snehana. Sneha significa amor e compaixão. Olha, que coisa, né? Fofa. Também está associado ao dosha kapha, né? Que é mais pesado, untuoso, que tem tudo a ver com a característica dos olhos e das gorduras. Não só óleos, né? Mas a gente usa bastante, por exemplo, o ghee, que é de origem animal, que vem aí do leite, né? Então a gente pode usar também. E aí os seus usos são para nutrição de tecidos, da pele, enfim. Tem alguns óleos que são maravilhosos para nutrição. De acordo com a sua característica, vai ter um óleo melhor para vata, um óleo melhor para pita, um óleo melhor para kapha, né? Tem os seus óleos específicos aí para as diferentes aplicações. Se a gente for usar além da nutrição, dá para usar para limpeza também, que é o raciocínio de por que a gente pode usar para limpeza tem a ver um pouco também com usar para veículo. Porque tem algumas substâncias, sejam elas ou ativos, substâncias de interesses que estão presentes nas ervas, enfim, ou especiarias, também tem algumas toxinas que podem ser solúveis em água ou em óleo, por exemplo. Então aí fica muito interessante utilizar o ghee ou algum óleo específico como veículo, né? Ou até para limpeza, para remoção de toxinas que podem não ser solúveis na água, né? Então, o óleo tem essa função aí também, que no Ayurveda é descrito como de limpeza. Ele também serve para remoção do estresse e trazer um relaxamento, por causa até dessa característica mais pesada, de ancorar mesmo, sabe? Isso tem a ver com que a gordura traz pra gente um peso mesmo, uma sustentação, né? Que pode diminuir aí o vata, tanto que muitas das indicações que a gente vai falar aqui de oleação tem a ver com vata, né? Ou desordens de vata. É, e aí traz essa sensação de relaxamento também, porque reduz. Vata, como a gente já falou, tem tudo a ver com movimento, né? Ou atividade e etc. E o Snehana, né, o óleo que está sendo utilizado, ou a gordura, vem para estabilizar, vem para o caminho oposto, né? Também traz maciez para a pele, por exemplo, se você estiver usando na pele, né? E por nutrição também. Um dos sinais de que a quantidade de óleo, né, é suficiente, seja interna ou externamente, é a compleição, a qualidade da pele, o nosso intestino regular também é um sinal de que a nossa oleosidade, untuosidade está adequada, interna e
normalmente. Urina e suor também estão adequados, estão normais, assim como o apetite e a digestão. Então tem a ver com um bom funcionamento do nosso corpo, né? Dá uma sensação de percepção clara, porque eu tenho os pensamentos mais, como eu vou dizer, aterrados, mais focados, menos instáveis. Não tenho sinal de ama, que são as toxinas, né? A gente usa muito a língua, como a gente no Ayurveda, né? Como avaliação da presença de toxinas e da qualidade da digestão. Tem outros sinais, como as eliminações, fezes, urina, suor também, mas a língua é uma boa referência e dá para você reparar aí todos os dias de manhã como ela tá. E um dos sinais de ama é quando fica uma camada na língua, né, em cima, assim que a gente acorda. Antes de qualquer coisa, a gente pode observar isso. Todo mundo tem uma camadinha de saburra, por isso que a gente usa o raspador, né? Mas quando isso é intenso, muito grudento, tem algumas características específicas que sinalizam a presença de toxinas, de ama, né? Que a gente chama. Então, quando a oleação está adequada, eu também não tenho sinal de ama. E ela é contraindicada se eu tenho a presença de ama. Por quê, gente? Presença de ama significa que a minha digestão não está adequada, né? Se eu não sou capaz de digerir o que estiver sendo ali consumido no meu dia a dia, se eu adicionar óleo, eu posso pesar ainda mais e não ser capaz de digerir. Então, uma das contraindicações para a utilização de óleos interno e externamente é a presença de ama. Não se aplica com baixo acne ou com presença de toxinas. Alto nível de toxinas, né? Não, jamais, não pode utilizar óleos. O ideal é primeiro restabelecer o poder digestivo, digerir ou eliminar essas toxinas, e aí sim a gente pode começar a pensar em oleação. Inclusive, como parte do Ayurveda, só para conhecimento de vocês, simplesmente informativo, tá? Existe um tipo de tratamento que chama Panchakarma, que é remoção dos doshas em excesso do corpo. E parte da preparação para esse processo de Panchakarma é o Snehana, é ter essa administração aí de óleo, tanto interna quanto externamente, para ajudar na eliminação das toxinas e também para nutrir o corpo para aguentar o processo de Panchakarma, que pode ser bastante extenuante, né? Então o Snehana também tem essa função aí, a oleação, né? E tem vários jeitos de fazer oleação, gente, vários. Pode ser, a gente fala de abhyanga, né, que é a oleação do corpo inteiro, desde a cabeça até o dedinho do pé, e eu tenho uma técnica, né, pro abhyanga, então eu recomendo que seja feita com um profissional. Para algumas pessoas, para quem eu indico um local específico para fazer, que eu sei que vai seguir a técnica, mas também a gente consegue fazer uma oleação em casa com uma automassagem, né? Mas dentro do Ayurveda tem a opção de fazer uma oleação só na região da cabeça, né? O Shiro Abhyanga, por exemplo. Tem usar o óleo no nariz, como Nastya. Tem até o Netra Basti, que é a aplicação de ghee nos olhos. Tem usar na sola do pé para massagem muscular, nas articulações para bochecho. Tem o Karna Purana, que é nos ouvidos. Então a gente usa o óleo amplamente no Ayurveda, extensamente, das mais diferentes formas, né? E aí o tipo do óleo que é usado varia de acordo com a pessoa que está recebendo o tratamento, né? De acordo com o objetivo do tratamento e também as características do equilíbrio ali dos doshas, ou enfim, do desequilíbrio dos doshas que a pessoa apresenta, né? E voltando um pouquinho a outras contraindicações, se você tá com fadiga severa, em dias muito nublados, que também, né, já traz uma característica de peso, não se recomenda oleação. Casos de obesidade, náusea, vômito, durante a menstruação também não é interessante
fazer oleação, né? Ou uma oleação interna ou externa, né? Porque pode ser que você esteja utilizando o óleo, o próprio ghee, junto com alguma erva ou alguma coisa no seu dia a dia. É isso que a gente diz de oleação. Mas o uso normal na culinária é liberado, é tranquilo, tá? Só não pode aumentar muito essa quantidade, que aí sim a gente chama de oleação ou snehara, e aí tem essas contraindicações, né? E tem outras, gente, mas aí são mais específicas, né? Não cabe listar tudo aqui. E as indicações, como eu comentei, tem muito a ver com desordens de vata, então quando elas estão presentes e o Agni tá bom, a oleação é muito bem-vinda, que pode ser pele seca, constipação, as articulações, sabe, estalando, também é um sinal, né, de uma desordem de vata, atividade física muito intensa, então fazer uma oleação depois é interessante, assim como atividade sexual excessiva também entra aí nessa categoria, então uma massagem com óleo ela é interessante. Para fraqueza muscular, artrite, emaciação, que é a perda, né, de tecido, também pode ser indicada. Nos casos de baixa libido também pode ser interessante, né? Então, tem tudo isso aí sobre oleação e é por isso que a gente usa muito no Ayurveda. E também por causa da característica dos óleos. Os óleos que a gente usa na oleação eles não são de origem sintética ou com uma composição com misturas ali, né? A característica, a qualidade desse óleo, o tipo do óleo utilizado é muito importante, gente. Inclusive, recentemente me fizeram uma pergunta desse tipo, mas como é que eu vou escolher, né, o óleo que eu vou usar? Primeiro de tudo, se você não sabe e simplesmente quer colocar um óleo, eu peço cuidado aí. Até gaguejei. Porque os óleos variam muito. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas se você testar um óleo de rosa mosqueta, um óleo de amêndoas doce, um óleo de gergelim, um óleo de coco, cada um tem as suas propriedades ali, são diferentes em densidade, viscosidade, peso. Então, se você percebe que você tem mais característica do dosha pitta, ou agora no verão, o óleo de coco pode ser uma boa, mas tem que testar. Não necessariamente ele vai servir, não é para todos os casos. Para vata, o óleo de gergelim é maravilhoso. Para cafa, pode ser o óleo de milho, por exemplo, ou às vezes nem usar óleo, porque como eu falei, a natureza e às vezes o objetivo da oleação é trazer mais as características do dosha kapha. Se a pessoa já é kapha ou tem muito kapha ali no momento, na constituição dela, aí não precisa de óleo, né? A própria pessoa já deve ter uma oleosidade suficiente, não precisa aumentar, né? E é isso, gente. Eu já falei um pouquinho mais aqui especificamente do óleo de gergelim, tem conteúdo específico sobre ele já. E os outros óleos eu vou trazendo à medida que ele vai se encaixando aí nos conteúdos que a gente vai falando, para vocês terem uma ideia. A minha intenção maior com esse vídeo aqui hoje é dizer para vocês que tem muitos benefícios. Então, eu ouço tanta reclamação quando a gente fala de usar óleo, ou tanta estranheza, que eu vou sugerir para vocês testarem. Tentem, coloque na rotina de vocês e vocês vão ver que é muito melhor do que vocês imaginam. Primeiro que não é tóxico para sua pele, não vai sobrecarregar. E de acordo com a Ayurveda, tudo que vem pelos 5 sentidos a gente digere. Então a pele também, gente. Então, às vezes a gente usa algumas coisas industrializadas que tem uma composição muito doida. Imagina o que a gente não tá dando para nutrir a nossa pele, né? Na forma, seja de hidratante, pomada, ou seja lá o que for. Então, usar um óleo, que é uma composição natural, é muito mais interessante. Claro que depende do óleo, da viscosidade, do peso, para você se adaptar melhor, né? E também, quando você tem a necessidade do óleo, a pele costuma absorver. Quando eu tava com um vata muito aumentado, eu fui fazer uma abhyanga
Gente, a pessoa passava óleo, minha pele absorvia o óleo. Passava mais óleo e a pele puxava o óleo. Porque tava, né? Aquilo tava fazendo muito bem, tava sendo absorvido, tava realmente penetrando, né? Então, varia de pele para pele. Você vai perceber e sentir a sua pele, né? E o interessante também, além do óleo, é o objetivo que você está buscando. Se é nutrição, se é limpeza, se é através de uma massagem, relaxamento muscular ou, enfim, alguma atuação ali no músculo que você deseja. Isso tudo conta muito também, tá? Mas saibam que o óleo, se bem escolhido, bem utilizado, um óleo de qualidade, é muito poderoso. E os óleos medicados também são largamente utilizados. É uma preparação específica, né? Requer saber preparar ou comprar isso pronto já, tem super fácil aqui. Alguns óleos que são medicados, ou seja, eles já têm ali foram preparados de uma forma que extraiu o ativo de algumas plantas e você pode usar concentrado ali em alguma região. Então, um óleo para dor, por exemplo, vocês já devem ter visto, um óleo para relaxamento, tem vários tipos aí, tá? Agora, o que no Ayurveda a gente não fala tão claramente, porque acredito que é uma coisa bem mais recente, embora eu não sei quanto tempo recente, mas enfim, dos últimos anos, é a questão dos óleos essenciais. Acredito que para quem já usa, se você a lógica fica até mais fácil de entender, porque tem muitos óleos essenciais que são voláteis, né? Ele evapora rapidinho, que a gente precisa de um veículo ali, de um outro óleo, como por exemplo de coco, para reter esse óleo e conseguir aproveitar melhor. Então já tem aí a prática, né, do uso do óleo tanto como um veículo quanto como uma propriedade ativa. E eles podem ser sim utilizados. Agora, precisa saber muito bem como usar. Não é todo óleo que eu posso, por exemplo, ingerir, posso aplicar na pele. Tem óleo que se eu aplicar na pele pode me causar irritação e queimadura. Então, não é simples assim, né? Falando de óleo essencial, né, no caso. Tem óleo que eu não posso ingerir, que é só de uso externo, para usar aromaticamente, né? E não topicamente, por exemplo, ou oralmente. Então precisa saber muito bem que óleo você está utilizando, qual que é a região indicada, qual que é o propósito desse óleo e muito importante, a qualidade desse óleo. Quando você compra na embalagem já tem várias informações ali. Óleo essencial é diferente de essência, então essência é só para dar um cheirinho, não é para ser utilizada no corpo, não é para ser utilizada desta forma, né? Ou você usa no ambiente ou em algum objeto, né? Mas essência não é o ideal para a saúde, né? Do corpo ser utilizada em você. E os óleos essenciais têm uma infinidade de usos aí e tem uma substância concentrada ali, ou uma porção de substâncias concentradas ali que vão ter uma ação específica. Então, quando eu falo de óleo essencial, eu falo de uma concentração de componentes ali que estariam naquela planta, por exemplo, em alguma planta, um óleo essencial de hortelã. Ele tem as propriedades concentradas equivalentes, por exemplo, a uma quantidade muito maior de hortelã, a planta em si, né? Então, precisa ter cautela para usar, para não sobrecarregar também, mas é ótimo, né? Eu uso bastante. Não chego a usar, por exemplo, todos os dias, mas tem uns óleos favoritos, assim. Como, por exemplo, o óleo de copaíba, que eu descobri na Amazônia, eu uso sempre como anti-inflamatório, né? Até topicamente ou oralmente, embora ele exija um acne bom. Uso na pele, faço uma misturinha de óleos que eu uso para fazer massagem facial, tipo esses creminhos anti-idade que existem. Eu faço isso com óleos, por exemplo, para usar na minha pele. Além do óleo de gergelim, que eu costumo fazer oleação às vezes uma vez ou duas vezes na semana, né, na automassagem. Então, à medida que você começa a usar, você vai encaixando na sua rotina e percebendo qual a melhor
frequência ou qual é o melhor momento. Como eu comentei aqui, a gente não recomenda uma oleação num dia mais nublado, por exemplo. Então já é uma coisa para você não fazer, que você já sabe que não funciona tão bem, né? Porque o Ayurveda entende que a gente é natureza, né? Existe uma lei natural e a gente faz parte dela. Então, se eu tô querendo um óleo para uma nutrição, ou enfim, para alguma característica que ele vai conferir peso, se o dia já tá com essa característica, talvez só isso, só essa sensação climática seja suficiente, né? Então precisa saber utilizar e eu tô aqui para orientá-los da melhor forma, em casos específicos ou durante a rotina de vocês. E se você tiver alguma dúvida ou tem algum óleo que você quer saber como utilizar melhor, deixa aqui pra mim que a gente vai conversando cada vez mais, tá bom? Esse é o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida e etc, como eu falei, pode deixar nos comentários. Se você tem alguma experiência legal ou não tão legal assim, deixa no comentário também, porque isso pode ser útil para outra pessoa. E aqui a gente está, além de tudo, construindo uma comunidade, né? Então, toda a informação que é relevante é muito bem-vinda. E se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, encaminha também. E se você já fez algum tratamento ayurvédico, se você já utilizou óleos e teve uma experiência boa, me conta. Porque sempre que eu indico ou falo para alguém usar, existe uma resistência. Embora eu acredito que o óleo de coco tenha popularizado bastante há um tempo atrás, então as pessoas têm menos estranheza, né, ou resistência para utilizar. Mas falar de passar óleo assim direto no corpo não costumo ter uma recepção tão bacana. Então, se você já tem essa experiência, me conta aqui, que vai ser muito legal saber também como que isso tem sido para os hábitos de vocês, certo? Um beijo grande, até o próximo conteúdo. Tchau, gente!